Putin dá uma resposta fortíssima à ameaça feita por Zelensky e pela Ucrânia, lançando o maior ataque aéreo desde o início da invasão. Uma vingança que foi orçada em 2 bilhões de dólares. Mas você imaginava que a Rússia ainda teria essa capacidade 2 anos após o início dos combates? Para você entender todas as consequências desse ataque aéreo e principalmente o que está acontecendo neste momento na invasão da Ucrânia, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. O ano mal começou e os combates estão se intensificando na Ucrânia. Depois das ameaças que Volodymyr Zelensky fez de varrer do mapa toda a Rússia neste ano, Putin deu uma resposta fortíssima, à altura. Simplesmente ele lançou o maior ataque aéreo utilizando drones e principalmente mísseis, até mesmo hipersônicos. Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, para você entender tudo que está acontecendo. CNN Brasil diz assim no seu título: Rússia faz maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início da invasão, dizem autoridades. Olha só, galera, o que está acontecendo lá neste momento é gravíssimo. Por quê? Essa resposta ela vem em tom de vingança. E por quê? Primeiro, porque foi feito de fato uma ameaça pelo Zelensky a toda a Rússia e ao Putin. Você viu isso no episódio passado. Se você ainda não viu, volta lá no vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender que ameaça foi essa. E o Putin não podia deixar barato, ele precisava mandar um recado, na verdade, dar uma resposta, não só para o Zelensky, mas para toda a comunidade internacional, mostrando que ele ainda é muito forte e que a Rússia ainda tem muita lenha para queimar. Mas esse ataque, ele tem esse tom de vingança porque ele não atingiu alvos militares. O Putin fez mais ou menos algo parecido com o que o Hamas fez lá em Israel. O Putin atingiu basicamente infraestruturas civis e até mesmo maternidade. Ou seja, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Putin quer fazer é levar até o povo ucraniano. Podemos, sem sombra de dúvida, classificar isso como um ato. A Ucrânia está apenas se defendendo de uma invasão injustificada que começou há 2 anos atrás. Aliás, mais do que isso, porque a Ucrânia já havia perdido a Crimeia há bastante tempo. E aí o Putin diz que, na verdade, são as ações da Ucrânia sob o território russo que, na verdade, são aí. E aí fica essa guerra de narrativa e eu quero saber, e você, a sua opinião. Você acha que a Ucrânia tem o direito de revidar os ataques russos atacando o território russo? E o que você achou aí dessa resposta do Putin em tom de vingança, com 2 bilhões de dólares em armamento, atacando principalmente infraestruturas civis? Mas se liga nas letrinhas pequenas para você ficar por dentro exatamente do que está acontecendo. A Rússia lançou o maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início da invasão do país em fevereiro de 2022, disseram militares ucranianos à CNN, com um número sem precedentes de drones e mísseis disparados contra alvos em todo o país. Pelo menos 12 pessoas e ferindo dezenas. Galera, é uma guerra de insensatez essa guerra. A Rússia não tem muito o que ganhar naquele território, a não ser manter a sua influência política no leste europeu, influência que o Putin já vem perdendo há muito tempo. Agora, o Putin se mostra, por mais que esse ataque tenha sido muito forte, ele se mostra um tanto quanto enfraquecido. Por quê? Não existe mais condições da Rússia fazer o que ela queria no início do combate, que era dominar toda a Ucrânia, depor o governo e colocar um governo fantoche completamente alinhado à Rússia e distante do Ocidente, distante da União Europeia e possivelmente no futuro da OTAN. Isso parece que ele não vai mais conseguir. Mas como eu sempre afirmo aqui, a Rússia, embora não vá conseguir o seu objetivo final, principal, dominar toda a Ucrânia, mas ele também não vai perder. E não vai perder por quê? Por 2 razões. Primeiro motivo, porque a Ucrânia está demonstrando que não tem mais o fôlego, o vigor que teve no início dos combates com a ajuda internacional. Até porque essa ajuda vem diminuindo a cada dia. O Ocidente se mostra cansado de financiar uma guerra que, na minha expectativa, vai durar ainda muito, mas muito tempo se a Ucrânia continuar recebendo financiamento. O que eu acredito que vai acontecer é, em pouco tempo, acho que ainda em 2024, a Ucrânia vai ser obrigada a sentar na mesa de negociação. Principalmente
se o Donald Trump foi eleito, aí, meu amigo, pode esquecer a defesa da Ucrânia, ela sim vai ser obrigada a negociar com a Rússia. Segundo motivo, que eu sempre falo, são as armas que impedem um país de perder um conflito, que é o caso das armas nucleares que a Rússia tem e toda hora ela fica ameaçando utilizar essas armas. Não acredito que ela vá usar, mas essas armas garantem que a Rússia não vai perder. No máximo, ela vai empatar. Só para você ver o tamanho desse ataque e o poderio, olha só o segundo parágrafo. A Rússia usou 158 drones e mísseis, incluindo mísseis hipersônicos Kinzhal, mísseis de cruzeiro e drones Shahed, que é um drone iraniano, né? O Irã que vem se consolidando como um país que produz mísseis dos mais diferentes tipos e drones muito bons para atacar alvos em Kiev, como eu falei, alvos civis, tal que é por si só um crime de guerra, no leste, sul e oeste do país, disseram a Força Aérea Ucraniana. Ou seja, simplesmente o Putin dá uma resposta muito forte em tom de vingança, gastando aí 2 bilhões. Agora, uma coisa interessante que é importante que você saiba, no início do conflito, o Putin fez chover explosivos, mísseis, tudo que ele tinha na Ucrânia para dominar a Ucrânia rapidamente. Surtiu o efeito esperado? Não. Destruiu a Ucrânia quase que completamente, mas não conseguiu tomar o poder como ele queria. Mas o interessante desse conflito é que no início dele, e o Putin achava que seria um conflito glorioso, rápido, onde suas forças sairiam vitoriosas de maneira muito rápida, basicamente ele estava queimando munição de artilharia muito antiga, algumas do tempo da União Soviética e outras ali do início do governo do Putin na própria Rússia, ali pelos anos 2000. Só que basicamente todo esse estoque de armamento já se foi. O que o Putin tem queimado agora, principalmente nesse ato de vingança, são armamentos bastante modernos, mas fabricados há pouquíssimo tempo. Ou seja, a indústria russa já está se convertendo em uma indústria bélica. Não me surpreende se a própria economia russa, em muito breve, se tornar uma economia de guerra, voltada para o conflito. Porque esse conflito é um conflito de atrito e se provou de longa duração. Enquanto o Ocidente estiver apoiando a Ucrânia e a Ucrânia tiver armas e principalmente munição para lutar, eles vão lutar até o último homem, porque eles estão defendendo a sua casa. O agressor, aqui no caso, é a Rússia. É a Rússia que tem que ser expulsa, que tem que sair dos territórios dominados na Ucrânia. Então aqui fica a questão. Será que o Putin terá fôlego para poder chegar até o final desse conflito? Será que o Putin vai conseguir continuar financiando a sua máquina de guerra, que é caríssima, ao ponto de custar em um único ataque mais ou menos 2 bilhões? E a mesma coisa vale para a Ucrânia. Se defender desse ataque, a Ucrânia conseguiu se defender muito bem, né? Lançando aí hoje com equipamento de artilharia antiaérea, com mísseis que basicamente vão interceptar esses mísseis que são lançados pela Ucrânia, pela Rússia. Esses mísseis, todo esse sistema, todo esse aparato também custa muito caro, na casa dos bilhões, e tudo isso vem do Ocidente, vem da União Europeia, vem principalmente dos Estados Unidos e vem do Reino Unido. Até quando as potências ocidentais vão continuar financiando? Então eu acredito aqui que o vitorioso, o país vitorioso, vai ser aquele que aguentar economicamente, financeiramente, poder pagar pelos custos da guerra. A Ucrânia depende 100% do Ocidente. A Rússia tem uma economia que está se voltando para uma economia de guerra. Agora a gente precisa saber se ela terá fôlego para aguentar tudo isso, até porque vai começar a faltar mão de obra na Rússia. Boa parte dos homens já estão indo para o conflito, outros serão convocados e boa parte de homens jovens, força de trabalho, já fugiu. Claro que a Rússia tem a experiência aí da época da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres foram para o mercado de trabalho, foram produzir justamente as armas que estavam sendo usadas pelos homens no campo de batalha. Enfim, a ver o que vai acontecer. Essa é a minha análise de momento dessa guerra, não só militar, mas também econômica, de dois lados que dependem, né, de circunstâncias bem diferentes. Mas eu vou estar aqui para analisar tudo para você, e para você ficar sabendo por dentro de tudo é muito simples. Basta você me seguir nas redes sociais,
sociais, pergunta, você já me seguiu lá no Instagram? Já me seguiu lá no Facebook? Simplesmente aqui, ó, tá aqui o nosso arroba lá do Instagram, @atuali_Zai. Segue a gente lá, porque eu posto muita coisa lá para você ficar sabendo das novidades. E a gente tem um contato também muito mais próximo, você pode sugerir lá o que você quiser, temas para novos vídeos, fazer críticas, tecer comentários, bem, o que você quiser. Agora aqui no YouTube, você pode dar uma moral, você pode dar uma força clicando aqui, ó. Clica aqui na logo do canal, se inscreve no canal, segue lá nas redes sociais, ativa o sininho das notificações e, claro, em todas as redes, aonde tiver vídeo na íntegra ou todos os shorts e reels, por gentileza, deixa seu like, porque isso é uma força, é uma moral gigantesca e ajuda o canal a crescer e dominar as plataformas. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui, por dar essa moral, por se inscrever. Não esquece não, só clicar aqui, é rapidinho, não te custa nada e é uma moral muito, muito grande pra gente. E não esquece de seguir lá no Instagram e no Face. Tamo junto? Beijo do top, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí.